Meu nome é Nicolas e seja bem-vindo a P vs NP. Hoje falaremos sobre a tabela de verdade. A tabela de verdade, junto com os conectivos, que a gente vai ver numa próxima aula, permite a gente avaliar a validade lógica de proposições compostas, ou seja, uma ou mais proposições ligadas entre si através de conectivos. Então elas nos permitem avaliar se essas relações entre proposições são viavelmente lógicas. A primeira coisa que devemos fazer para usar a tabela de verdade é transformar nossas proposições em variáveis proposicionais. Ou seja, por exemplo, na álgebra, quando transformamos algumas coisas em letras para facilitar o manuseio das expressões, na lógica também faremos isso, transformando as nossas proposições em letras, que normalmente são P, Q, R, S, ou letras gregas como Φ, Psi, Θ. Através de transformar as nossas proposições em variáveis proposicionais, a gente pode trabalhar mais facilmente, já que em vez de agora ser uma frase, vai ser agora apenas uma letra. Então, depois de transformar as nossas proposições em variáveis proposicionais, o que devemos fazer? Devemos pôr, como o próprio nome diz, em uma tabela. Colocaremos então em uma tabela onde, na primeira linha, a gente vai pôr as nossas proposições, primeiramente sempre as proposições em sua forma mais pura, sem relações com outras, PQ, e vamos imaginar que existe uma relação entre a proposição P e Q através de um conectivo, que como a gente não sabe o que é conectivo ainda, vamos pôr apenas uma operação asterisco PQ. Então é assim que funciona a tabela de verdade. O que acontece? Como na lógica aristotélica já sabemos que pelo princípio do terceiro excluído uma proposição só pode assumir um valor verdadeiro ou falso e nunca um terceiro valor de verdade. Então certamente a nossa proposição P ela pode ser verdadeira ou falsa. E o mesmo acontece com a nossa proposição Q. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Agora, mexendo com a análise combinatória, como temos duas proposições e cada uma pode assumir dois valores diferentes, a gente pode ver de quantas maneiras a gente pode combinar a veracidade da proposição P com a veracidade da proposição Q. Acompanhe aqui ao lado. Então a proposição Q, ela pode assumir quantos valores de verdade? 2. A proposição Q pode assumir quantos valores de verdade? 2. Então, logo, existem 4 valores aqui que a gente pode preencher. E dá para escrever eles, dá para achar facilmente. Então, o P pode ser verdadeiro e o Q pode ser verdadeiro. O P pode ser falso e o Q continuar sendo verdadeiro. O P pode ser verdadeiro e o Q continuar sendo falso. Ou o P pode ser falso e o Q continuar sendo falso. Normalmente, nas tabelas de verdade, colocamos essa primeira linha sempre na primeira proposição. Então seria VVFF e aqui seria VFVF. E aqui seria a nossa relação através de um conectivo. Isso aqui seria uma proposição composta. E aí, dependendo do conectivo, existiria uma certa tabela de verdade que por enquanto não é definida, porque a gente não sabe qual que é o conectivo que está sendo usado aqui. E com diferentes conectivos, diferentes tabelas de verdade são atingidas. Só interrompendo aqui rapidinho. A gente pode definir que a quantidade de verdades ou a quantidade de linhas que vai ter nossa tabela pode ser expressa em 2 elevado a n, onde n é o número de proposições que existe na minha tabela de verdade. Por exemplo, se minha tabela de verdade assume 3 proposições, sejam elas P, Q, R, através da análise combinatória é óbvio que eu vou ter 8 combinações entre essas proposições, ou seja, 2 elevado ao cubo. Como que a gente pode ver isso? A gente vai ter a primeira proposição, ela pode assumir verdadeiro ou falso, a segunda pode assumir verdadeiro ou falso, a terceira pode assumir verdadeiro ou falso também. Isso nos resulta em 8 possibilidades ou 8 combinações entre elas. Então vamos lá. E como que a gente faz? Na primeira linha a gente sempre põe, como são 8, certamente serão 4 verdadeiras e 4 falsas. Então na primeira proposição a gente põe verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Na segunda proposição, então, agora a gente tem que combinar essas duas entre elas, de modo que a gente finalize nossa tabela e ache as 8 combinações possíveis. Então vamos lá. A primeira combinação possível é tudo ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A segunda vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso. A terceira, verdadeiro, falso, verdadeiro. E a quarta, verdadeiro, falso, falso. Aqui a gente vai ter verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Falso,
falso verdadeiro e as 3 falsas. Normalmente, a primeira linha e a última linha de uma tabela de verdade são sempre as mais legais, que mexem com as 3 verdadeiras ou as 3 falsas. Lógico que todas têm o mesmo grau de importância, certo? Pode voltar. E esse é o conceito básico de tabela de verdade. Na próxima aula a gente verá o que é um conectivo e o modo que ela estabelece a relação de verdade entre as duas proposições. Muito obrigado por assistir até aqui. Até uma próxima.